Ora Exatamente. então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um programa dos Leões em Jogo. Como habitualmente, cá estamos nós para fazer a análise aos últimos jogos do Sporting, a análise também do jogo da equipa B, das nossas modalidades, dos nossos jogadores emprestados também. Mas, como o prometido é devido, Parra, em primeiro lugar, muito bem-vindo e passo-te já a palavra para darmos início à nossa rúbrica, a primeira edição desta nossa rúbrica, em que vamos estar aqui a responder a questões de um dos nossos espectadores. Força. Boa noite, obrigado a ti e a todos que nos estão a ouvir. Vamos começar então vou ler a pergunta e, portanto, vamos responder. Primeiro respondo eu e depois passo-te a palavra. Uhum. Portanto, a pergunta escolhida foi a seguinte: Boa tarde, mais uma vez um belo episódio da discussão leonina. Parabéns, excelente ideia. Nova rubrica a criar mais interação entre vocês e nós. Antes do vosso programa, revi o documentário The Winner Takes It All, época 2004-2025, e as palestras de Ruben Amorim eram algo extraordinário. A exigência pela humildade dentro do campo, o foco no jogo que vai iniciar, as palavras de motivação e todo o discurso antes do jogo foram, na minha opinião, o segredo de grande parte das conquistas do Sporting no tempo de Amorim. Se no ano passado Rui Borges conseguiu manter o foco na parte final do campeonato, acho que este ano mesmo não está a acontecer. E era essa a pergunta que vos queria colocar à discussão. Parece-me que os jogadores estão desligados em campo, não estão concentrados nem entram com a intensidade que víamos o ano passado. Falhas individuais e coletivas. Acham que a mensagem do treinador está a passar? A mensagem transmitida será melhor? Ou os jogadores estão acomodados e não têm a humildade em campo que deveriam ter? Continuação de um excelente trabalho e saudações leoninas. Portanto, isto foi o comentário escolhido do nosso amigo Rogério Pinto, e portanto aquilo que me apraz dizer é que ele disse tudo bem. O meu sentimento da semana passada era exatamente esse, só que esta semana houve aqui um retrocesso de 180 graus, não é? Porque começámos com mudámos um bocado a atitude, gostei da atitude do início, já lá vamos ao jogo do Marselha, mas só para fazer aqui um parênteses, realmente eu também vimos o documentário e realmente não há comparação. Eu pessoalmente são treinadores diferentes, como é óbvio, mas eu pessoalmente gosto mais até do estilo do Ruben Amorim, o discurso muito próximo dos jogadores. E o Rui Borges é um treinador diferente, mas o documentário, já agora aproveito também para dizer que está muito bem conseguido e eu gostei bastante e também gostei, confesso que também gostei da parte do Rui Borges, portanto acho que são estilos diferentes. Percebo a pergunta do Rogério, que realmente eu também era da mesma opinião. Aqueles jogos com o Estoril, a seguir com o Braga e também com o Passos de Ferreira, parecia que a equipa estava realmente desligada portanto, parecia que a mensagem não estava a passar. Mas eu acho que, e respondendo ao Rogério, que também certamente deve estar contente, tal como nós, acho que o Sporting deu uma boa resposta no jogo de quarta e neste jogo também passado, e por isso. Claro que não dissipou já todas as dúvidas, porque ainda é cedo, não é? Por isso, acho que o Rui Borges conseguiu, a mensagem conseguiu ser passada. Acho que os jogadores perceberam que tinham que realmente que se estavam acomodados por serem bicampeões, acho que já vestiram o fato de macaco e deram uma boa resposta. Portanto, a minha resposta é esta, e já agora aproveito também para te passar a palavra, Uhum. o, o que te apraz comentar também relativamente ao comentário do nosso amigo Rogério. Sim, no fundo, eu sou um bocado da tua opinião, ou seja, obviamente são dois treinadores diferentes. É impossível termos dois treinadores diferentes com o mesmo estilo, ou seja, é sempre, cada pessoa é uma pessoa diferente, tem o seu estilo próprio, portanto, não há treinadores iguais, como é óbvio. Agora, de facto, para além do estilo, eu acho do ponto de vista técnico, obviamente o Mister Ruben Amorim está num nível bastante alto, na minha opinião, e também foi isso que levou o Sporting a catapultar-se para outros patamares e que nos ajudou muito e que nos deu muito a nós enquanto clube. É verdade que o Mister Rui Borges, nós estávamos também um pouco reticentes quando ele entrou no ano passado.
em dezembro de 24. Neste momento, depois também do que aconteceu na segunda volta do ano passado, alguns jogos também não tão bem conseguidos, mas também com a equipa muito limitada, portanto também teve essas benesses, digamos assim, demos esse desconto. É verdade que o Sporting este ano entra muito bem no campeonato, começa a cilindrar, foi um primeiros talvez 6 jogos do campeonato foram muito bons, e o que tu disseste, disseste tudo, ou seja, nos últimos 3 jogos, antes da pausa, Braga, Estoril, e também agora com o Passos de Ferreira, de facto foram jogos em que soaram as campainhas de novo, não é? Porque já tínhamos visto este filme também na época passada. E desta vez não há a questão das lesões, portanto, a baixa de rendimento da equipa preocupou-nos. A verdade é essa. Felizmente voltámos a ver um Sporting. E também já agora, só para comentar isto também, jogo com o Marselha, já vamos falar sobre isso mais em detalhe, mas a verdade é que muito se falou também ano passado. O Mister Rui Borges não leva este Sporting para nível europeu igual ao do Mister Ruben Amorim. Tá- Ficou dada aí a resposta também. Portanto, não tem a ver com o treinador, tem a ver com outras coisas, na minha opinião, que aconteceu no ano passado. Se o treinador continuar com esta postura de manter toda a gente em alerta e não deixar ninguém adormecer, acho que estamos muito mais perto de ganhar. Damos por concluída esta primeira rúbrica e antes de passar-te a palavra, só agradecer a todos os nossos amigos que comentaram e reforçar que é importante que eles continuem a comentar e, portanto, haveremos de agora seguir sempre, cada programa teremos novos comentários escolhidos e por isso espero que continuem desse lado. Muito bem. Posto isto, e já agora, a título de curiosidade, nós estávamos aqui um pouco céticos a semana passada. E a semana passada acabámos o programa, até fui eu, por acaso, relembro-me disso, a dizer: esperemos estar aqui na próxima semana com mais 2 vitórias, com o Marselha e com o Tondela. E nós próprios era Nem um wishful acreditávamos. thinking, não é? Era algo que nós desejávamos, mas que achávamos que, principalmente com o Marselha, que ia ser muito complicado, pois senão que estamos envolvidos aqui com mais 2 vitórias no bolso. E posto isto, Parra, deixo espaço já a palavra, em primeiro lugar, para começarmos aqui a comentar o jogo com o Marselha e depois Exato. o do Tondela. Eu acho que isso é a maravilha de ser do Sporting. É isto. É chegarmos ao jogo da Taça de Portugal com o Paços de Ferreira e queremos fazer araquiri. Meu Deus, o que é Sim, que se passa? O que é que se está a passar com esta equipa? Isto é horrível. Rui Borges, olha, tu mete-me o Simões. E de repente, sim. na semana a seguir, e na semana a seguir, 3 dias depois, jogamos com o Marselha. Epá, e realmente correu tudo bem. Pronto, temos que dizer, correu tudo bem. Sim. E este Marselha tem muita qualidade, há que dizê-lo e um grande treinador também. E o Sporting está em primeiro da Liga Francesa, ganhou ao PSG, que é também o vencedor da Liga dos Campeões, uma das melhores equipas do mundo. Portanto, só isso diz também daquilo que foi o investimento deste ano da equipa do Marselha, que nem se compara aos investimentos das equipas portuguesas, dos três grandes. Portanto, o Sporting, gostei da atitude logo de início, o Sporting a pressionar, a ganhar muitas bolas no meio campo deles, só que entretanto, lá está, do nada, praticamente, uma saída rápida do Marselha e eles fazem um golaço e o Sporting está a perder por uma bola a zero. Mas o Sporting até não perdeu a cabeça e ainda continuou a fazer o seu jogo. Gostei de grande parte da primeira parte e mesmo em cima do intervalo, portanto, há aquele lance que todos nós metemos a mão à cabeça, né? Que de repente, ei, penalti, fogo. Agora está um zero, vamos levar o 2-0 em cima do intervalo. E este senão quando? Há uma coisa agora que foi muito importante para todos nós, que é o VAR. Não sei se já ouviste falar, Queiro, o VAR. Vá, diz Foi uma qualquer coisa, coisa. foi Assim uma muito coisa alto. pá, que os benfiquistas e os portistas odiaram. Porquê? Pá, estávamos tão bem a ganhar campeonatos e o Sporting a Estava-se ser tão campeão do bem, mundo em 20 pá. anos. Isto foi o Sporting. Isto é o Sporting sem VAR. Era isto. O Sporting levava o segundo golo de uma simulação, Acabava o 2-0 ao jogo. intervalo, e na segunda parte aquilo era, e depois no fim dizíamos, epá, poça, pá, realmente caraças, nem percebemos muito bem como é que levávamos
aquela derrota, mas infelizmente, felizmente, porque e já vou dizer isso mais à frente, as situações o árbitro não teve dúvidas e foi sempre contra o Sporting. E Uhum. graças a Deus existe o VAR, que realmente Sim, nessa situação o jogador do Marselha já tinha um amarelo e portanto foi simulação. Isto foi expulso e de repente o Sporting tem ali, ganha ali um balão de oxigênio, não há penalti, afinal estamos agora com mais um, vamos para o intervalo, epá, e acho que ali o Mr. Rui Jorge o Mr. Rui Borges já tem ali o trabalho, já praticamente metade do trabalho feito, porque motivar uma equipa que está a perder ao intervalo, que faltam 45 minutos, estamos com mais um, vamos para cima deles, pá, a motivação ali, os próprios jogadores já têm essa motivação, portanto o Mr. Rui Borges ficou ali com a sua vida também um pouco facilitada. O discurso do intervalo, de certeza que foi um discurso fácil. E o Sporting, na segunda parte, entrou bem, empurrou completamente o Marselha para a sua área, para o seu meio campo. Não me recordo assim de algum perigo, tirando já no último sim. minuto, já em termos de compensação. Mas, portanto, o Sporting muito bem, a criar oportunidades, nem sempre a definir melhor, é certo, no último terço. E, e pronto, e acabamos por fazer o gol do empate, também mais uma vez anulado logo em fora de jogo. Felizmente que existe o VAR e foi a ver e realmente a final estava em linha. Portanto, já não tinha saudades nenhumas de ver assim estes jogos sem o VAR do Sporting. Em que era tudo contra nós. Portanto, felizmente que foi feito o empate e continuámos a insistir até conseguirmos, de facto, fazer o 2-1. Um, e no fim, já do jogo, portanto, faltava também alguns minutos para acabar. Há aquela situação também com o Maxi, em que também, mais uma vez, o árbitro não tem dúvidas e expulsa o jogador, que poderia ser complicado. Nos últimos 5 minutos era meio caminho andado para eles conseguirem empatar eventualmente o jogo no fim. E assim não, felizmente que o VAR chamou novamente o árbitro à razão e o árbitro foi ver e realmente ehm, tirou o vermelho ao Maxi. Portanto, tudo isto para dizer que se calhar 11 contra 11 o Sporting teria muitas dificuldades em ganhar e o empate já seria um bom resultado, mas por outro lado fez justiça porque veio tarde, mas ao fim de 3 anos voltámos a jogar contra eles e que conseguimos uma boa vitória, também um bocado para afastar aqueles fantasmas de que diziam que que o Rui Borges não ganha, lá está como tu disseste e bem, não tem dimensão europeia, os jogos que tinha feito anteriormente ou era empates ou era derrotas. Hum, portanto, e também este ano, que temos jogos, já há quem diga que o Rui Borges, o Mr. Rui Borges tem dificuldade em ganhar jogos grandes, portanto não ganhou a Supertaça, né, perdeu com o Porto portanto foi muito importante esta vitória e acho que são vitórias que podem dar ali uma, uma mudança de chip, uma motivação extra e tendo em conta que 3 dias depois jogamos com o Tondela e a resposta do Sporting com o Tondela também foi uma grande resposta. Eu acho que sim, eu acho que foi uma vitória que fez mudar aqui um pouco aquilo que estava a ser o campeonato do Sporting. Não sei se queres que eu passe já, ou se queres comentar e comentas os dois. Basicamente, o Tondela, peço desculpa, o Marselha já disseste praticamente tudo, ou seja, tudo. Eu é verdade que aqui no programa tenho mais o pelour da arbitragem, mas tu já comentaste tudo, portanto não há muito mais que eu preciso de dizer. Ok. É Mas verdade que queres. nós. Sim, Sim, mas está correto tudo o que disseste, portanto, ou seja, foi tudo. E lá está, nós, as equipas portuguesas, muitas vezes contra equipas francesas ou de campeonatos das Big Five, temos sempre tendência a sermos prejudicados. Uma vez mais, não só o Sporting, mas tanto o Benfica como o Porto igual. E na verdade, sempre todas as decisões eram contra nós. Felizmente que há VAR, porque senão o jogo tinha acabado ao intervalo. É tão simples exatamente. quanto isso. Portanto, não há muito mais a comentar. Eu acho que, só para acrescentar uma coisa em relação ao Marcelo e passamos já ao tom dela, tivemos aquela pontinha de felicidade também na forma como chegámos aos golos. Pronto, um igual, houve a questão do VAR, da intervenção do VAR, obviamente que era um gol legal, portanto nada a dizer. E aquele 2-1 foi meio ali uma carambola do Alisson, mas felizmente que a bola entrou e pronto, e Sim, acabou por correr tudo bem, não é? mas tinha que ser assim, porque realmente várias vezes o nosso avançado o Suárez ficou à frente do guarda-redes e não conseguiu marcar.
Portanto, sim, parecia que estava difícil. O guarda-redes também estava a fazer uma boa exibição e tinha que ser assim uma coisa assim desse género para ele exato. ser enganado, porque ele realmente estava numa noite Sim, inspirada. sim, é verdade. E pronto, e no fundo é isso. Vamos passar então agora ao jogo do Tondela. Parra, passo de novo a palavra para também fazermos a tua análise do jogo, no fundo. Exato. Pronto, e lá está. Apesar de termos estado a jogar com mais um com o Marselha, há sempre um cansaço e, portanto, vamos jogar com o Tondela. E não houve assim muitas mexidas por aí além. Portanto, Uhum. a única foi mesmo o Kenda pelo Catamo. E o Debasse foi por estar lesionado, portanto, mas a equipa parece que o Mister Rui Borges nos ouviu aqui o nosso programa, nós Eu ia falámos dizer muito do isso. Simões, e verdade seja dita, eu acho que estava à vista de todos, acho que estava à vista de todos, quer dizer, o Simões, João Simões tem estado muito bem, já o ano passado estava num bom nível quando se magoou, infelizmente, e portanto ainda bem que ele voltou cheio de garra, cheio de vontade e está a encher o campo todo. E, portanto, dá-nos coisas que o Chorovishvili não dá, que o Morita também não dá. E acho que sim, acho que aquilo que tu tinhas dito já anteriormente, que era a necessidade de jogar o Simões com o Ullmann e o Morita mais entrar nas segundas partes, na eventualidade de segurar o jogo, temporizar, pôr gelo, né, como se costuma dizer na Uhum. gíria do futebol. Por isso, gostei muito da entrada do Sporting. Estava sempre com aquele receio de que, ok, segunda parte, se calhar a equipa vai estar mais cansada. É importante nós conseguimos aqui ter já uma boa vantagem ao intervalo. E realmente as oportunidades foram surgindo. O Sporting faz o primeiro golo, e o guarda-redes começa também a fazer grandes exibições. Verdade seja dita, eu posso contar que há ali duas ou três situações que claramente tem que dar golo, e há outras que o guarda-redes faz boas defesas, mas daí Uhum. não há demérito nosso. Eu acho que realmente houve ali duas ou três situações que eu acho que temos que finalizar melhor. Por exemplo, aos 2 minutos, o Pote à frente do guarda-redes, epá, aquela custou-me ele ter falhado. Depois há o do calcanhar, mas aí ainda se compreende. Pronto, não deixa de ser uma boa defesa do guarda-redes, mas é um lance difícil para qualquer avançado finalizar. E depois temos o do Suárez, Aquele em que ele cabeceamento do recebe. Soares também na primeira parte, não foi? Exatamente, ainda bem que me lembras. Sim, Esse aparece sozinho no segundo posto. Não se admite sim. um jogador de cabeça ali, não mete. É só um toquezinho, né? Não é É. preciso fazer muita força, mas pronto. É como se costuma Eh, dizer, a lei manda de ser sempre de cima para baixo e ele deu-lhe meio assim e a bola subiu, na e verdade. bastante, subiu bastante. Foi uma técnica Mas ele de não é realmente o cabeceamento seu, o errada. seu melhor forte. Ele não é o jogo de cabeça, mas apesar de não ser o seu melhor forte, acho que era um lance até fácil de execução para qualquer Sim. avançado. Mas pronto. E dele teve outro lance em que também acaba por a bola sair à figura e portanto o guarda-redes acaba por defender mais uma vez, mas também acho que há um pouco de mérito do Soares, que é quando ele roda, recebe a bola, roda e fica de frente para a baliza e remata com força, mas à figura. Uhum. E depois há uma situação que é sorte total do guarda-redes, mesmo o Sim. chamado chouriço que o guarda-redes teve, porque o Soares faz um toque de gênio. A recepção dele é finta e faz um cabrito por cima do. Não sei se devo dizer cabrito, não sei se é ofensivo para alguém, peço desculpa, Não, mas tranquilo. é assim que normalmente nós no futebol falamos. E dá um cabrito no defesa e à frente da baliza. Ainda tenta fintar o guarda-redes e o guarda-redes faz a mancha, mas não está a olhar, vira a cara ao guarda-redes e acaba por cortar a bola sem saber, com o calcanhar, Ok. com o Sim. pé, uma coisa assim muito pouco ortodoxa, com muita sorte à mistura e caiu. O Suárez ficava de frente para a baliza sozinho, portanto era só empurrar. Aí foi azar. E depois temos uma do Catamo também na segunda parte, que logo também no início, antes do 2-0 em que ele aparece também no segundo posto, tanto um cruzamento da esquerda para a direita, não sei se te recordas, e ele Sim. falha, que remata a bola não é à figura, mas podia ter sido muito mais colocada, com muito mais força, e acaba Uhum. por ser uma defesa fácil. Portanto, isto só para enumerar algumas situações que o Sporting teve, que podia perfeitamente ter feito o 2-0 muito mais cedo, e,
E eu gosto sempre de ver as coisas com o copo meio cheio, se bem que a semana passada estava a ver com o copo meio vazio, é certo, mas esta semana eu gosto de ver as coisas com o copo meio cheio e eu acho que o Sporting há uma coisa boa, que é, apesar de tudo, noutras situações o Sporting tinha feito o primeiro golo, não marcava o segundo e enervava-se e a coisa podia correr mal, e o Sporting acho que manteve sempre alguma serenidade, sabendo que mais tarde ou mais cedo a bola entrava. E portanto, ao minuto 60 o Pote depois faz o 2-0. E pronto, acho que ficámos todos muito mais descansados nessa altura. E a equipa não, pronto, não deu qualquer hipótese ao Tondela. Não me recordo, recordo-me de um lance em que o Tondela manda a barra, mas estava fora de jogo. Muito Sim. bem, a defesa muito bem em linha, não deu hipótese Uhum. nenhuma. E depois também há um remate à figura, foi o único remate em que o Rui Silva também defende. Na Também primeira lá está parte, sim. O Rui Silva mais uma vez a demonstrar que é um guarda-redes de equipa grande, nunca é chamado, mas quando Uhum. é está lá e mostra a sua segurança. Sim, Por isso, depois no fim, o terceiro gol, tu a seguir já vais comentar o, as estatísticas que tu fazes, sim, mas mais uma vez, os cruzamentos, muitos cruzamentos mal tirados, e de repente há um cruzamento que acho que quase toda a gente que está a ver o jogo vê que quando a bola sai dos pés do Mateus Reis, pensa, epá, grande cruzamento. sim, Isto sim é um cruzamento. sim, E lá está. O Kenda, que também não é um jogador com um grande jogo de cabeça, faz aquilo que o Suárez devia ter feito na primeira parte, sim. dá ali só um toquezinho e está feito. E foi o 3-0. E pronto, foi um jogo que peca por escasso. Portanto, acho que podia ter sido uma Completamente. goleada histórica, podia ter sido um 8-0, 7-0. Mas pronto, o que interessa também, apesar de tudo, é que foi uma vitória sem golos sofridos, 3-0, clean sheet. Uhum. E pronto, e vou-te passar a palavra. Sim, no fundo é isso, já resumiste muito bem a partida, também não vou gastar muito mais do nosso tempo a comentar o jogo, mas basicamente eu achei que a entrada do Simões também foi muito importante também no controle do jogo, principalmente na primeira parte. Esteve muito bem no campo todo. Também se puderam reparar, ele não se limitava apenas a oferecer linha de passe no meio campo, também apareceu na frente, a dar linhas de passe também no ataque, quando via que realmente estávamos no domínio do jogo e também estava a oferecer linhas de passe na frente e até fazer compensações ofensivas, o que foi também agradável de ver, porque era algo que eu pessoalmente já não via no Sporting há alguns jogos, portanto também gostei desse pormenor. Eu gostei também bastante, mais uma vez, do jogo do Maxi, muito bem, muito acutilante na esquerda, também gostei bastante do jogo. Fresneda mais equilibrado, mas também a dar opções no ataque, também gostei. Portanto, no fundo, foi uma exibição muito equilibrada da equipa no seu todo. E basicamente. Também aqui um pequeno destaque para o Suárez, porque de facto, infelizmente, só marcou um golo. Para mim, o primeiro golo dele é, é um golo muito bom, do ponto de vista técnico. Naquele bailado ali em frente aos defesas, gostei bastante do pormenor técnico. Esse lance que tu referiste, que ele falha depois de passar a bola por cima do central, foi um gesto técnico brutal, porque realmente só por aí já me parecia que parecia um golo. Pronto, foi pena não ter dado golo, mas só de nota realmente, ok, pode não ser aquele ponta de lança letal, mas é um ponta de lança com muito nível, com perfume de futebol mesmo. E eu acho que apesar de tudo, não nos podemos queixar muito. 9 jogos do campeonato, 7 golos dele. Também assiste, portanto, não é aquele avançado como tínhamos anteriormente que marcava se calhar 2 ou 3 golos por jogo, mas é um jogador bastante completo, na minha opinião, e que sinceramente está-me a agradar cada vez mais de o ver jogar. Ahm, Posto isto, passando diretamente às estatísticas, porque já referiste, foi realmente uma avalanche, e vamos ver até que ponto é que estamos a falar realmente de uma avalanche. Portanto, aqui no Ataque Momentum, como podem ver aqui no gráfico, de facto, a primeira parte foi praticamente toda do Sporting. A segunda parte, até ao 2-0, que foi ali à volta dos 60 minutos, também foi só do Sporting. Depois do 2-0, houve realmente aqui um pequeno aparecimento do Tondela, não na mesma intensidade que nós, mas ainda assim houve ali um período que deu mais Tondela do que Sporting e até ao fim voltou a dar Sporting até ao 3-0, que foi já no final do jogo. Depois, ao nível das grandes oportunidades, 6-0 para o Sporting, remates 29 contra 9,
Remates enquadrados, 15 para o Sporting e 2 apenas para o Tondela. Remates dentro da área, 20 do Sporting e 3 do Tondela. Nos cantos, 9-2 para o Sporting. Faltas, 12-12. Portanto, aqui neste aspecto também vemos que há um equilibrar de agressividade da nossa parte. Olhando também para aqui o mapa de ataque, podemos ver que os corredores foram muito utilizados na construção. Bastante o direito, mas também o esquerdo. Portanto, aqui algum equilíbrio nesse aspecto. O meio, um bocadinho menos. Depois, defesas de guarda-redes, como referimos, o guarda-redes de Tondela foi realmente o homem do jogo, faz 12 defesas. O Rui Silva faz duas. Nos duelos aéreos, ganhámos 13 em 16, portanto 81% de eficácia, isto também é bastante revelador. Nos dribles, 25 em 38, dá uma eficácia apenas de 66%. Aqui, eventualmente, podíamos ter feito um bocadinho melhor, mas a verdade é que também estivemos muito em ataque posicional, daí também não termos tido tantos dribles. Passos no último terço, 127 em 167, também dá 76%, é um valor já bastante bom. Bolas longas, 15 em 28, portanto aqui 54%. Ou seja, aqui também se pode perceber, pelo facto de estarmos em ataque posicional, recorremos também um pouco menos, ou tivemos menos eficácia na bola longa sempre que a tentámos fazer. E nos cruzamentos, 6 em 24, portanto aqui 25%. E realmente disseste algo muito acertado, Parra. Realmente aquele cruzamento do Mateus Reis é um cruzamento fantástico, dá golo, é meio golo, diria mesmo. E é pena que realmente foi apenas um dos seis que conseguimos fazer, não é? E é porque é Mas o pronto. Mateus Reis que é o que joga menos. Portanto, E como, tinha como nunca acabado de entrar, joga. na verdade. E Não, ele tinha nunca acabado de joga, mas entrar. eu já não é a primeira vez que eu noto que ele cruza bem. E, portanto, só que Sim, ele não sim. joga. Portanto, ele também. Não quero com isto dizer que ele deva ser titular. Acho que o Maxi dá Sim, muito sim. mais do que o Mateus. Mas se pudéssemos fazer assim um transplante, uma enxertada ali do cruzamento do Maxi do Maxi, perdão, do Do Mateus Mateus Reis Reis no Maxi, não é? no Maxi, acho que ficávamos melhor. Sim, já agora também queria, algo que também gostaria aqui de acrescentar, que, e se calhar alguns dos nossos espectadores já se, ou talvez já se tenham perguntado porquê que eles não falam disto. Eu pessoalmente, eu não sou muito fã, nem sou muito apologista de trazer aqui os expected goals. Por exemplo, só para dar um exemplo, e também está aqui nos nossos gráficos, os expected goals deste jogo. Houve 0,36 para o Tondela e 3,17 para o Sporting. Portanto, até poderiam achar que, epá, eles aqui acertaram na mousse porque ficou 3-0 e arredondando para um lado e para o outro é realmente o exato valor do expected goals. Mas isto, no fundo, isto é uma fórmula matemática e, na verdade, eu nesse aspecto não sou muito apologista de estar aqui a trazer fórmulas matemáticas para o futebol, porque o futebol é uma ciência, ou seja, não é uma ciência exata, na verdade. E, portanto, eu pessoalmente não sou muito apologista de estar aqui, porque sei que hoje em dia cada vez mais se olha muito para os expected goals, o expected goal on target, os expected assists por jogador, etc. E na verdade não é algo que eu, que eu olho para isso cegamente. No fundo é mais nesse aspecto, também é aqui um pequeno esclarecimento para os nossos espectadores nesse sentido. Prefiro muito mais olhar para as ocasiões, para os remates, para outras situações, bolas longas, cruzamentos. Acho que são coisas muito mais palpáveis do que estamos aqui a falar em expected goals, no fundo. Mas enfim, posto este esclarecimento, só para voltar aqui ao jogo e para finalizar, realmente foi uma avalanche do Sporting. Vimos que, pelo menos até ali aos 65, 70 minutos, realmente não demos hipótese, não deixámos respirar o adversário. É isso que o Sporting deve almejar, principalmente em jogos destes, na minha opinião, contra adversários que têm os mesmos argumentos que nós, que realmente não deixemos ninguém respirar. Porque se nos relembrarmos, em 23, 24, foi assim que fomos campeões, a época quase toda, em jogos que sufocámos. A época passada também, nos jogos mais bem conseguidos, foi assim também. Relembrar também o início do campeonato do ano passado, o início do campeonato deste ano também. Portanto, acho que temos potencial para continuarmos a continuarmos nesta forma, e de facto, ainda bem que algumas das alterações efetuadas pelo Mister Rui Borges foram também aquelas que nós vaticinámos aqui a semana passada. Felizmente que também deram um bom resultado e só temos que ficar contentes
nós E, pessoalmente com isso. e além do. Já agora queria também introduzir outra coisa, que era. Eu acho que não há coincidências. Também apercebemos nestes últimos dois jogos de uma grande exibição do Ullmann. Novamente, o Ullmann Sim, do ano passado está de regresso. E se sim. calhar não é por acaso, é porque se calhar agora também o Simões dá-lhe outras seguranças, dá-lhe outra possibilidade também dele poder ocupar outros espaços, preocupar-se com outro Uhum. tipo de situações, dar-lhe mais apoio. Muito E bem. relativamente ao Soares, que tu tinhas falado, realmente é um avançado com os pés fabulosos e portanto por isso é que lá está. Isso também acaba por dar mais ênfase àquilo que eu tinha dito. Para mim, continuo na minha. Ele podia jogar a extremo esquerdo, o Pote no meio, o Trincão a extremo direito e a ponta de lança o Ionidis. E o E o Ioannidis, Rodrigo, exatamente. e o Rodrigo Ribeiro no banco como avançado. Mas pronto, era só isto, este pequeno à Vamos ver parte. se não vamos até ter que, em certos jogos, jogar dessa forma. Portanto, não Eu é acho que algo, sim, porque eu acho que não é algo que esteja descartado, eu acho que não, até porque vimos que a quantidade de oportunidades que nós tivemos, temos que, claramente que concretizá-las. sem Não dúvida. podemos ter este tipo de. Aliás, o resultado é 3-0, é ótimo, mas quer dizer, se fosse 2-0 era muito pouco, era muito escasso. Por acaso, no fim, fizemos o 3-0 e se calhar já dá alguma noção realmente que aquilo, pronto, foi um jogo tranquilo. Mas quem não visse o jogo e visse um resultado de 2-0 não achava que, pronto, foi uma exibição tranquila, ou talvez não. Agora, podíamos ter ficado logo com o resultado fechado na primeira parte, isso é garantido. E Sem tínhamos dúvida. uma gestão diferente na segunda parte, Uhum. que não foi o caso. Posto isto, passamos agora à análise da arbitragem da nona jornada e também aqui à nossa Liga Real. Portanto, falando diretamente das questões ligadas com a arbitragem, começando já pelo jogo do Sporting com o Tondela. O que é que há para dizer? Aos 44 minutos, a falta de Maxi não merecia a amostragem do cartão amarelo, pelo facto de não se tratar de uma falta antidesportiva. Portanto, aqui bem o árbitro a não assinalar, a não mostrar o cartão amarelo ao Maxi Araújo. Aos 54 minutos, ficou por mostrar um cartão amarelo ao João Simões por falta negligente sobre Citolo. Aos 55, Cícero, chegando atrasado, pisou ligeiramente a biqueira do adversário, cartão amarelo excessivo. Portanto, aquilo levou cartão amarelo e não devia também o adversário ter levado cartão amarelo. Aos 72 minutos, Fresneda viu bem o cartão amarelo por ter rasteirado e derrubado o adversário, cortando desta forma uma jogada prometedora. Portanto, aqui também Fresneda a ver e corretamente o cartão amarelo. Aos 78 minutos, ficou por mostrar um cartão amarelo também a Medina por falta sobre Fresneda. E aos 82 minutos, digamos assim, o lance do jogo, o Ioannidis não fez qualquer falta, pelo facto de se ter elevado primeiro, usando os braços para a impulsão, que é também um gesto natural nesta situação, e Citolo, atrasado, entrou por debaixo do Ioannidis, promovendo também o contacto. Portanto, aqui não havia motivo para grande penalidade, portanto, bem o árbitro. Como podemos ver, houve apenas algumas faltas de um amarelo bem mostrado, um amarelo mal mostrado, mas no fundo não há aqui nada mais a dizer relativamente ao nosso jogo. No Benfica Aroca, basicamente um jogo em que ficou marcado também por três grandes penalidades assinaladas e ainda mais dois lances polémicos, que são esses que passo a citar. Portanto, aos 5 minutos, a bola bateu inadvertidamente no braço de Arnau Sola, que procurou evitar que tal acontecesse. Não houve aqui motivo para penalti. E aos 73 minutos, não houve qualquer infração sobre Pavlidis, que caiu na área de forma natural, na área do Aroca. Depois, estes lances, no fundo, adensam-se às três grandes penalidades assinaladas. Na nossa opinião, foram corretamente assinaladas as três, portanto, aqui também nada a dizer, e no fundo, o resultado, no caso, a vitória do Benfica, nunca esteve em causa por lance de arbitragem, portanto, quanto a isso, não há nada a dizer. No momento em que nós estamos a gravar, o programa também ainda não decorreu o Moreirense Porto, portanto, não podemos analisar este jogo que será analisado na próxima semana. Contudo, no que diz respeito à Liga Real, não há alteração nenhuma, portanto, Sporting com 22 pontos na Liga Portugal e 23 pontos da Liga Real, portanto, com menos um ponto na realidade. O Porto continua igual, 22-22.
de momento, e o Benfica 21 pontos na Liga Portugal e 20 na Liga Real, portanto, ainda com um benefício de um ponto. Basicamente é isto que temos a dizer relativamente à arbitragem. Passamos aqui à análise da equipa B. Mais uma grande vitória contra o Lusitânia de Lourosa, 4-0 em casa. Foi no fundo, Parra, um jogo em que o Sporting acaba também por beneficiar de duas expulsões na primeira parte do adversário. Primeira, realmente não há nada a dizer, expulsão do guarda-redes em que impede realmente um lance claro de golo, portanto, bem expulso. Também já que estamos aqui a falar de arbitragem, também posso comentar esse lance. E a segunda expulsão, no caso ao central, ao Josué, por palavras. Lá está. É sempre difícil de julgar. O árbitro é que está lá, nós não sabemos o que é que foi dito. São Pois, sempre aquelas situações ambíguas que ele protestou muito depois e houve ali uma grande caldeirada até ele sair de campo. Mas de facto, epá, a jogar contra 9 ainda estava 0-0 na altura. torna tudo Como é mais que viste o fácil. jogo? Sim, foi isso. Tornou tudo mais fácil, apesar de, claro, apesar de eles estarem com 9, a verdade é que eles baixaram as linhas e defenderam muito lá atrás e portanto isso obrigou também a que o Sporting tivesse que ser uma circulação de bola mais rápida e tentar encontrar espaços onde havia muita gente, apesar de tudo, muita gente em poucos metros. Em pouco campo estava um aglomerado de muita gente. E portanto ali sabíamos à partida que era até ser feito o primeiro golo. Assim que é o primeiro golo, as coisas ficariam todas muito mais fáceis e foi o que aconteceu. O primeiro golo, grande golo do Fábio Gonçalves, Uhum, e depois o resultado ficou feito. Portanto, 4-0, nada a dizer, deu para tudo e deu para o Nel marcar, o José Silva, ainda agora estou-me a esquecer do nome, o Silva, Gabriel Silva, sim. e portanto. Lá está, mais uma vez voltamos a dizer, esta equipa, não nos cansamos de dizer, esta equipa B está fantástica, está líder da segunda liga, ainda cavou mais distância sobre os seus opositores, porque o Marítimo perdeu pontos, o Uhum, Vizela empatou, portanto, começa a faltar adjetivos para esta equipa, que o Benfica e o Porto também ganharam pontos e sabemos como é que ganharam, portanto tiveram que ir recorrer a jogadores uhum, da equipa principal sim, que são contratados para a equipa principal e que já estão a ajudar e é isso que vai acontecer para que eles não caiam na Liga 3. Felizmente que o Sporting não, tem as coisas bem estruturadas, tem as contratações que são feitas são para a equipa B e não são para a equipa A, uhum, sempre no contexto de evolução da equipa B para eventualmente um dia chegarem ao patamar da equipa A e podíamos perfeitamente ter outros jogadores da equipa B poderiam perfeitamente estar já a jogar na equipa principal porque há muita qualidade, não falo só do Rodrigo Ribeiro, acho que poderá eventualmente já mostrar que já tem capacidade para estar na equipa B, mas outros jogadores que inclusive ano passado foram muito importantes, como o Eduardo Felicíssimo, também está na equipa B e está a jogar sim, bem, o João Muniz, portanto, que temos excesso de qualidade de centrais na equipa principal. Se não fosse isso, seria um jogador perfeitamente capaz de chegar já à equipa principal. E pronto, queria só contar aqui um pequeno à parte relativamente à equipa B, porque o ano passado, por exemplo, nós gabámos muito o Afonso Moreira uhum, e sim, a mim custou-me, a ti acho que também te custou, a bastante, saída dele por 2 milhões para o Lyon. O sim, único jogo que ele jogou foi com o Borussia Dortmund e gostei muito dos pormenores que ele teve. sim, Parece-me que para mim chegava aquilo que ele tinha demonstrado e acabou por não ficar no plantel. E agora vejo no Lyon, segundo jogo consecutivo a marcar, entra na segunda parte e marca. Portanto, o Paulo Fonseca convenceu o Paulo Fonseca na altura, certamente o pouco que ele jogou no Sporting, e lá está, é um jogador que eu gostava muito de ver no Sporting, não está, mas tinha valor para isso e independentemente de estar na Liga 3, este ano podia estar perfeitamente na equipa principal. Não lhe foram dadas oportunidades, mas sabemos que também às vezes é difícil, não é uma crítica ao Mr. Rui Borges, porque também
o Mister Ruben Amorim também já aconteceu o mesmo e não se consegue aproveitar todos, infelizmente, mas em especial o Afonso Moreira eu sempre vi nele um potencial e umas qualidades que acima da média que poderiam perfeitamente estar no Sporting. Pronto, era só esta à parte. Sim, Isto para dizer que da Liga 3 já tinha muita qualidade e, portanto, estes meninos que estão aqui a jogar na Liga 2 também têm muita qualidade e acho que a qualquer altura, em qualquer necessidade que o nosso treinador necessita, acho que tem ali jogadores que podem perfeitamente ajudar em algumas lacunas do nosso plantel. sem dúvida. Sim, sim, estão a crescer a olhos vistos. E há vários jogadores que realmente estão a crescer, estão a evoluir bastante. E é uma questão de tempo até alguns deles saltarem para a equipa A definitivamente, também na minha opinião. Ah, não vou. A lista é exaustiva, mas José Silva, mais um grande golo. Salvador Blopa, também do lado esquerdo, é um jogador com bastante futuro, na minha opinião. Manuel Mendonça, os avançados, Gabriel, qualquer um dos avançados, o Nelo, Flávio o Gabriel Gonçalves, Silva, Flávio Flávio Gonçalves, Gonçalves, Flávio o Gonçalves, David Moreira, defesa esquerdo, também também bom, gosto bom muito. defesa. Sim, sim. Aliás, ainda entrou ano passado, ganhou a Taça de Portugal, portanto entrou Entrou na e final, gostei, exatamente. e gostei da atitude, quer dizer, Sim, estes miúdos jogam neste palco e parece que não acusam a pressão. sem dúvida. Para mim estão Sem dúvida. prontos. Foi Sim, como o Afonso importante. Moreira, quando jogou com o Borussia Dortmund, eu senti que ele não acusou pressão nenhuma, portanto, Nenhuma. para mim convenceu-me. Sem dúvida. Sim, no fundo é isso. Portanto, está feita aqui a nossa análise também ao jogo com o Lusitânia de Lourosa. E bom, posto isto, passamos então à próxima rubrica dos jogadores emprestados. Parra, o que é que tens para nos contar? Sim, pronto, à semelhança com o que estavas a dizer do jogo do Porto com o Moreirense, portanto, o nosso emprestado Diogo Travassos, neste momento, o jogo ainda não acabou, mas sei que é titular, está a jogar e, portanto, ficará depois atualizada a lista na próxima semana. Entretanto, também há outro jogo que não decorreu hoje e, portanto, e que posso já adiantar que o Alexandre Brito não jogou na vitória que foi hoje do Pafos. Um, portanto, os jogadores que nós temos aqui para analisar foi só, portanto, o Koba Coendridi do Basileia, que foi titular, jogou os 90 minutos numa pesada derrota de 5-1 frente ao Lausanne. Portanto, o Koba Coendridi tem 11 jogos, 0 golos e 0 assistências. E o Biel, que foi titular, substituído aos 46 minutos na vitória frente ao Ceará por 1-0. 19 jogos, 0 golos e 2 assistências. Portanto, são estes os números dos emprestados e passo a palavra agora para as modalidades. Muito bem. Nas modalidades tivemos um fim de semana bastante cheio também. E indo direto ao assunto, aqui no futsal, vitória categórica em casa frente ao Quinta dos Lombos por 8-0. Aos 2 minutos, Merlin avisou com remate ao poste e aos 5 minutos, Bruno Pinto abriu mesmo o marcador. Segundos depois, após remate de Merlin, Rocha marcou na recarga. O 3-0 chegou aos 10 minutos por Ziquité de calcanhar após cruzamento de Pauleta. Pauleta esse que fez o 4-0 aos 18 minutos e Bruno Pinto aos 20 minutos fez o 5-0, resultado que se verificou ao intervalo. Na segunda parte, Zico bisou após erro de Pedro Nunes. Aos 31 minutos, em lance de laboratório, Diogo Santos fez o 7-0 e com Rocha aos 34 minutos após remate de Berlim a fechar o resultado. Seguem-se agora os jogos da Champions na Croácia. No handball, após vitória na Noruega diante do Kolstad por 30-34, o Sporting teve problemas logísticos devido à chegada tardia da Noruega, vendo-se dessa forma obrigado a adiar o jogo com o Avanca para a Liga. Ainda quanto ao jogo da Noruega, a primeira parte não foi a melhor, mas a equipa leonina deu uma excelente resposta na segunda parte e virou o resultado. Apesar da entrada positiva e de algum equilíbrio na fase inicial com defesas importantes de Christensen, o Kolstad conseguiu um parcial de 3-0, chegando os Leões ao intervalo a perder por 19-15. Sem Martim Costa, o Sporting apenas concretizou 15 dos 23 remates que fez, mas no segundo tempo já houve um leão de nível europeu. Depois de conseguir apenas um parcial de 2 golos consecutivos, a equipa de Ricardo Costa entrou com tudo e rapidamente desfez a vantagem com que tinha chegado ao intervalo, conseguindo voltar à liderança do marcador pela primeira vez
desde o 0-1 que abriu a partida. Kiko assumiu as responsabilidades no ataque, bem servido por Gurri e Vítor Romero, fazendo com que o Sporting chegasse à vantagem de 26-31. Na baliza, Mohamed Ali também contribuiu para o crescimento defensivo da equipa. Depois de fazer o mais difícil, o Sporting segurou mesmo a vantagem e confirmou o triunfo por 30-34. Kiko Costa, com 9 golos, foi o melhor marcador dos Leões. No hóquei, o Sporting venceu o Hóquei Clube de Braga por 8-2. Os Leões ainda demoraram 17 minutos a marcar, inaugurando o marcador por Danilo Rampulha, mas ao intervalo já lideravam por 5-1, após os bis de Roque Porradas e Henrique Magalhães. Após o intervalo, Nolito e Facundo Navarro dilataram a vantagem leonina, com Santiago Honório a fechar a contagem nos 8-2. No basquete, mais uma vitória no Dragão, desta vez a contar para a Taça Hugo dos Santos por 88-108. Os Dragões até entraram melhor e ao fim dos 10 minutos já estavam a vencer por 27-25. Contudo, o Sporting cresceu no segundo período com um parcial de 19-25. O Sporting conseguiu acertar metade dos lançamentos de campo e ganhou confiança para uma vantagem que ganhou outros contornos com um terceiro período espetacular do ponto de vista dos números, 22-32. Apenas um lançamento falhado em 12 e 5 roubos de bola. Os últimos 10 minutos serviram para os Leões atingir os 100 pontos pela primeira vez esta época, conseguindo a vitória mais folgada até ao momento. Malik Morgan, com 28 pontos, 11 assistências e 9 ressaltos, dominou a partida, num Sporting que teve ainda Brandon Jones Jr. a alcançar também os 25 pontos. Finalmente, no voleibol, no arranque do campeonato, entrada em falso do Sporting com derrota em Matosinhos contra o Leixões por 3-2. Numa partida muito equilibrada, o Sporting esteve duas vezes em vantagem, mas os nortenhos conseguiram anular. Portanto, aqui com parciais de sets 21-25, 25-23, 22-25, 25-20, acabando por vencer o Leixões na Negra por 15-12. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades deste passado fim de semana. E bom, posto isto, está tudo dito por esta semana. Queremos agradecer mais uma vez a todos os nossos espectadores que estão aí deste lado a acompanhar os Leões em Jogo. Já sabem, próxima semana estamos aqui para responder às vossas questões. E no fundo é isso, Parra. Não sei se queres dizer algo mais aqui para concluir. Disseste tudo, é isso mesmo. Agradecer a todos e continuem a comentar e aproveitem também, para além do comentário, colocar-nos essas questões e basicamente é só isso. Um grande agradecimento a todos. Muito bem, posto isto, então, muito obrigado a todos uma vez mais e vemos para a semana. E com isto, enviamos aqui um forte abraço e saudações leoninas. Saudações.